Sua Excelência, senhor deputado, presidente do grupo parlamentar da UNITA, eh, hum, Liberty Chiaca, a situação social no país é muito crítica e é muito melindrosa para as nossas crianças e não só, para as famílias em geral. Existem grandes incertezas de um emprego para os jovens e este problema, por exemplo, da falta de incerteza de emprego para os jovens tem motivado muito êxodo, um êxodo maciço de jovens e não só, mas sim da força de trabalho, o intervalo mesmo da força de trabalho, porque há quem está a sair do país com a sua família, um chefe de família de 49 anos, 45 anos, 50 anos, está a levar a família porque o salário que ele ganha, não há satisfação, há crise em termos de preços dos produtos de cesta básica e muitas outras situações. Portanto, a nossa preocupação é saber qual é a batalha que a UNITA, aqui vamos ser um pouco mais precisos, qual é a batalha Sim. que a UNITA tem estado a fazer para desmotivar este êxodo maciço, principalmente de jovens que estão a abandonar o nosso país, não é? É importante se criar algo que possa atrair os nossos jovens permanecerem, ficarem no nosso país. Será que a UNITA tem um projeto específico que vai ao encontro às necessidades da nossa juventude? Bem, vamos lá colocar a seguinte questão. Primeiro, rapidamente dizer o seguinte: o quadro social, econômico social em Angola é difícil, é crítico. E, primeiro, o desemprego, desemprego elevado, em particular o desemprego jovem. Os salários, atenção, o salário perdeu o poder de compra. Uhum. O governo previa uma taxa de inflação de 11% para 2023, oficial, mas em rigor estamos a 18%. Portanto, a situação é muito complicada. A situação não está fácil do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e social. Mas atenção, há uma questão que está a colocar, que eu diria o seguinte: Uhum. os partidos políticos desempenham várias funções. É melhor responder do ponto de vista, primeiro, da ciência política. Quando o cidadão é convocado para participar de uma eleição, o cidadão escolhe dois grupos. Um grupo para governar, para executar as políticas públicas, e outro grupo para fiscalizar aquele que governa. É assim numa democracia. Uhum. Atenção, quem está na oposição, a sua missão principal é fiscalizar a ação do governo. É a missão principal. Mas acontece, nós podemos apresentar propostas de soluções, propostas alternativas às atuais, podemos apresentar projetos de lei, podemos apresentar um conjunto de iniciativas no quadro mesmo agora da discussão do Orçamento Geral do Estado. Mas aqui é importante dizer uma coisa: infelizmente, o governo não tem sensibilidade, não está acessível à contribuição. Veja uma questão. Até o próprio Tribunal de Contas, fez um relatório de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020 e 2021 e faz uma pergunta à Assembleia Nacional: de que valem os pareceres, as recomendações, quando o governo não as tem em conta? Não os tem em conta, não tem em conta os pareceres. Até o Tribunal de Contas coloca essa questão. O Tribunal faz várias recomendações, elabora de forma muito competente um determinado parecer sobre a Conta Geral do Estado. Mas, aqui é importante dizer, em rigor, mais de 90% das recomendações não são consideradas pelo Executivo. Agora, se o Tribunal, que até podia ser, coloca a nu as contas públicas, e atenção aqui, muitos daqueles que estão no Tribunal
são quadros indicados pelo próprio MPLA, a maioria parlamentar. O MPLA não respeita. Na mentalidade dos atuais governantes, aceitar uma proposta de iniciativa da UNITA é como se fosse um pecado capital. Vejam uma questão. Quando o governo introduziu o IVA, a primeira vez, passaram 14%. Nós defendemos que não era o momento. Na pior das hipóteses, não sendo o melhor momento, na pior das hipóteses, devíamos definir 5%. É o que nós defendemos há 2, 3 anos. Passaram-se 3 anos, veja agora, o governo desta vez traz uma proposta, baixar o IVA de 14% para 7% e alguns para 5%. Portanto, aquilo que nós defendemos há 3 anos, não aceitaram naquela altura, 3 anos depois reconhecem que, afinal de contas, a UNITA tinha razão. Portanto, a nossa proposta inicial agora é que o governo está a abraçar. E fomos mais. Estou a responder já concretamente à questão que me coloca. Sim. Como a situação está difícil, do ponto de vista econômico, estamos a defender que os bens da cesta básica não tenham 7% nem 5% sobre... Não. IVA zero. Os bens da cesta básica. IVA zero. O governo não aceitou. Até deputados do grupo parlamentar do MPLA apoiaram a nossa proposta. Mas simplesmente o governo mostrou-se insensível. Não acolheu a proposta. Portanto, aqui é importante dizer, por mais boas iniciativas que nós tenhamos, por mais boa vontade que nós tenhamos, infelizmente, as nossas iniciativas, as nossas propostas esbarram na intransigência da parte do governo, da parte do regime. Este é um exemplo concreto que nós queremos dar. Precisamos adotar medidas que possam valorizar o nosso salário, que possam valorizar, incentivar a produção nacional. Mas o governo é alérgico a essas propostas. Vamos dar um exemplo muito concreto. Não se pode aceitar que Angola, que produz feijão, produz arroz, produz milho, continue a importar milho, continue a importar feijão. Não se pode aceitar. Como é que Angola, que tem condições para produzir banana e abastecer o mercado nacional, ok? Mas Angola continua a importar banana. Como é que se explica isso? Vamos dar um exemplo concreto. Angola tem condições de não importar o ananás e desenvolvermos toda a cadeia de valor do ananás. Mas Angola não faz isso, o governo não faz isso. Por que não faz isso? Porque o lobby da importação dá muito dinheiro aos governantes. Portanto, como se diz na nossa linguagem popular, as comissões, a micha, infelizmente. Isto é muito grave mesmo. Então é só para dizer que as nossas propostas esbarram na vontade política do MPLA. Por mais vontade que nós tenhamos, nós não temos condições para executar as políticas públicas, não temos condições para executar as nossas propostas alternativas. Exato. Doutor Liberty Xhaka, uma situação que é muito ocorrente no nosso país. Nós estamos a acompanhar a multiplicação da vandalização dos bens do Estado. Começaram com cabos elétricos, com sarjetas, começaram com tudo, mas nunca ninguém tomou uma atitude de se investigar até o fundo. Hoje estão a derrubar postos de eletricidade, torres de eletricidade. Estamos a ouvir o chefe da Casa do Presidente a considerar isso como um ato de terrorismo. Mas será que a falta de prevenção agora também se alinha a este tipo de posição? Na sua veste como cidadão, para não romper aqui os preceitos do parlamento e etc., como cidadão, como é que vê isso, essa vandalização que cresce assim sem ninguém fazer nada e fica tão grande que agora tem uma atuação que é chamada de terrorismo? Bem, primeiro dizer o seguinte, eu acho que, primeiro para dizer o seguinte, é excessivo da parte dos governantes considerarem isso como sendo terrorismo. É excessivo. Mas nós sabemos que os nossos governantes
têm a mente muito fértil para desviar a atenção das pessoas. Sabemos disso. Mas atenção, quando acontece criminalidade, e nós, aqui é importante dizer que durante a terceira legislatura, tivemos um debate que foi da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA sobre a criminalidade. E falamos das causas da criminalidade. Portanto, é importante identificar quais são as causas da criminalidade. O que é que acontece em Angola? Normalmente os governantes olham para os efeitos e atuam sobre as consequências. Atuam sobre os efeitos. Não. Uma das questões fundamentais da boa governação, ou melhor, da governação, e aqui dou mais uma nota sobre a boa governação, é a previsão. Não se pode realizar uma governação eficaz quando as autoridades não sabem prever, não sabem identificar as causas, atuam sobre as consequências. Portanto, o nosso primeiro conselho é olharmos quais são as causas da criminalidade. São várias as causas. As causas da criminalidade podem ser de ordem, eu diria, psicológica mesmo, podem ser de ordem social, podem ser também de ordem econômica, podem ser também de ordem até política. É um conjunto de causas. Agora é preciso olhar. Tendo um histórico e os órgãos competentes do Estado estão em condições de identificar, tem um registro dos vários casos de criminalidade, nós podemos determinar quais são as causas da criminalidade. Em rigor, do nosso ponto de vista, a maior parte das causas da criminalidade em Angola, e aqui falo especificamente sobre o problema da vandalização de bens públicos, a causa é de ordem social e econômica. A extrema pobreza, o desemprego, sobretudo jovem, não tenhamos ilusões, é uma das causas principais da criminalidade. Os jovens buscam caminhos fáceis para resolver os seus problemas, porque não têm esperança. Não têm expectativa de resolução dos seus problemas a curto, médio prazo. Infelizmente, veremos por esses caminhos que não são os aconselháveis. Portanto, é preciso que o governo tome consciência deste problema. As causas são eminentemente de ordem social, de ordem econômica. Portanto, e aqui é preciso dizer claramente que temos que atuar primeiro sobre as causas. Se nós considerarmos, estou falando de nós como Estado angolano, se conseguirmos baixar consideravelmente o desemprego, a pobreza, ou melhor, a extrema pobreza, se nós conseguirmos aumentar a produção nacional, se nós conseguirmos que o nosso salário, a nossa moeda tenha valor, de verdade, aquilo que nós compramos com 10 mil kwanzas ontem, portanto, 100 mil kwanzas ontem, o salário de 100 mil kwanzas ontem, hoje vale menos de metade do salário. Se nós conseguirmos reverter esta situação, seguramente muitos problemas que estamos a enfrentar hoje, tal como essa situação, não se vão concretizar, não se vão manifestar nos próximos tempos. Portanto, ao governo compete dar respostas às causas dos problemas. Não devemos atuar sobre as consequências. Doutor, já falamos sobre os salários e sabemos que o governo tem uma política péssima em termos de salário, tem estado a utilizar os dinheiros que o país ganha de uma forma não tão inteligente, até aqui, ao menos, interpretado pela maioria dos angolanos. Mas permita-nos fazer mais uma questão em termos de investimento público no setor da saúde. Sabemos que nos informou que 5,5% do orçamento vai para a saúde. Mas como é que é possível todo o investimento tem estado a ser usado para as infraestruturas e grandes infraestruturas, dos quais temos problemas de urgência no outro setor, sempre da saúde, que são os serviços. Infraestruturas, tudo bem, mas os serviços. A preocupação hoje do cidadão são os serviços prestados pelo setor da saúde,
não são céleres para socorrer os pacientes que chegam nos hospitais, não existem condições, portanto, o elemento não é a empatia, o elemento, portanto, humano, vimos que ainda é muito pobre. Os angolanos estão cansados, os angolanos não estão a perder, portanto, a credibilidade, estão a tirar a credibilidade no governo. Vimos um episódio último da senhora que esteve grávida para fazer ecografia, o que aconteceu, e a ministra foi ter com ela e teve ali um diálogo com a mãe da paciente, ou da cidadã grávida. E a senhora foi muito insistente em dizer que os serviços são péssimos. E sabemos todos que os serviços são péssimos. Senhor deputado, o que é que se pode fazer para que a pressão vossa possa, de facto, levar o governo a prestar mais atenção nesse aspecto dos serviços e deixar de investir muito nas infraestruturas? Esta é a grande preocupação da opinião pública. Exato. Só uma nota antes de dar a minha opinião sobre essa questão. Vejam que no quadro do Orçamento Geral do Estado, o governo quer introduzir uma taxa de 10% sobre as transferências que os angolanos, as famílias, poderão fazer a partir do próximo ano. 10% do valor a transferir vai ficar com o governo. Independentemente das comissões que os bancos já cobram, o governo quer introduzir este elemento. Significa, quem tiver 1.000 euros para transferir para a família vai receber 900 euros. Quem tiver 10.000 euros, um exemplo, vai perder 1.000 euros. Portanto, está a introduzir. E nós já denunciamos isto em sede da discussão na generalidade. Estamos a nos bater isso na discussão na especialidade. Esperemos que o governo recue nesta medida, porque não se pode aceitar. Isto não tem outro nome. É roubo sobre as poupanças das famílias. Não tem outro nome. Portanto, a solução para o governo buscar dinheiro, pagar as dívidas que o regime tem, não é continuar a tirar do cidadão o pouco dinheiro que recebe. E veja que, independentemente do IVA, os angolanos também há uma taxa muito alta, muito elevada, de 22% do IRT. É uma taxa também muito alta mesmo. Portanto, em rigor, as pessoas que ganham aquilo que os angolanos ganham, uma boa parte do seu dinheiro vai através do Estado. Não fica para a satisfação da necessidade das famílias e das pessoas. Portanto, esta é uma nota que era importante dar em função da primeira a questão, a introdução que fez sobre este problema da saúde. Agora, sobre o problema da saúde, é importante, o nosso ponto de vista é o seguinte: o governo está a olhar para a construção de hospitais de nível terciário como prioridade. Mas atenção, a saúde tem que funcionar como um sistema. Como um sistema. Nós temos de ter os postos médicos, os centros de saúde, os hospitais municipais, os hospitais provinciais e os grandes hospitais de especialidade. E mais, atenção, antes de olharmos para esta cadeia, tanto de infraestruturas da saúde, nós temos de olhar para o meio em que vê as pessoas. Como é que nós vamos combater as doenças quando temos problemas sérios de saneamento básico? Isso que têm estado a acompanhar as imagens dos últimos dias de Luanda, as chuvas pesadas caíram sobre Luanda, a situação dos bairros. Eu não digo só bairros urbanos, não digo só bairros suburbanos. Toda Luanda. Exatamente isso. Toda a rede de esgoto está... Quer dizer, é complicado, meu Deus. Como é que nós vamos tratar problemas de saúde quando temos problemas de saneamento básico? Como é que vamos tratar problemas de saúde quando há problemas sérios de alimentação? Os angolanos alimentam-se mal. Portanto, saúde, primeiro é preciso tratar o meio
o meio em que as pessoas vivem, alimentação, água canalizada, água canalizada e água potável. Há 3, 4 dias vimos imagens de senhoras que publicaram um vídeo de imagens de uma água castanha. Nem sequer podemos chamar água insalubre. Ok? Nem sequer vamos falar que é insalubre. Água castanha, simplesmente proibitiva, não se pode consumir. Como é que vamos... São essas questões. É o sistema todo que deve ser visto. Depois entramos para o quadro das infraestruturas. Portanto, meus irmãos, eu vi imagens anteontem do Hospital Municipal do Kazenga. O Hospital Municipal de Kazenga ficou alagado. Um deputado do grupo parlamentar da UNITA, pelo município, pela província de Luanda, município do Kazenga, foi lá ter hospital. Portanto, o deputado chegou ao hospital de botas, porque não se podia chegar ao hospital. Estava tudo alagado. Portanto, é sobre este sistema todo que nós devemos dar atenção. Agora veja uma questão, que nós também já vimos, já confirmamos ao nível dos hospitais municipais. Os postos de saúde, os centros médicos, não têm condições para atender problemas do nível lá do bairro. As pessoas correm para o hospital municipal. Infelizmente, o hospital municipal também não tem capacidade para de resposta. E o grosso das pessoas vai para os grandes hospitais. Em consequência, mesmo os grandes hospitais que estão a ser construídos não conseguem responder à demanda. Portanto, a pirâmide está invertida. A prioridade não são os hospitais de especialidade. Esses podem ser poucos. E veja uma coisa que nós temos estado a combater, temos estado a nos colocar contra. Não é necessário construir um hospital de 300 camas. As pessoas ficam satisfeitas, construímos um hospital que tem 300 camas. Significa dizer que as pessoas querem que ocupemos as 300 camas. Não é isso. A solução não é ter um hospital de 300 camas, não é. É criar uma rede hospitalar que impeça que tenhamos 300 doentes no hospital. Não é necessário. Investir mais na prevenção do que na cura. Obviamente, é por ali. Quando estou a falar da questão da água, o saneamento, a alimentação, estou a falar desse sistema todo e depois estou a falar também dos hospitais, aliás, dos centros de saúde, os postos médicos. Estou a falar da prevenção. Nas zonas residenciais. Com certeza. Ninguém precisa sair do seu bairro, do seu bairro, para percorrer vários quilômetros e ir ao hospital provincial. Não é necessário. As pessoas deviam ir para o hospital provincial, o hospital regional, para tratar questões de especialidade, questões do coração, questões mais complicadas, mais complexas, melhor dito. Exato. Então, as prioridades do governo estão invertidas. E mais, atenção, vamos criar, e disse muito bem, fazer um grande hospital é preciso olhar para toda a componente. A tecnologia, sim, senhora, tem que estar ali. O homem e a mulher que vão operacionalizar têm de estar ali. O medicamento tem que estar ali. Outras condições todas têm de estar reunidas. Infelizmente, nós não temos capacidade para responder a este problema. Exato. Não temos essa condição. Outro problema também social que vai cada vez degradando e de forma crescente na nossa sociedade e caminha de forma crescente isolada são os constantes crimes de abusos sexuais contra menores e que passam mesmo na televisão pública. Vou só lhe contar uma história, Dr. Liberty Chiaka. A semana passada, no programa Fala Angola, um tenente das Forças Armadas abusou a filha do seu amigo de 14 anos. Essa semana, um agente da Polícia Nacional alegadamente abusou a sua própria filha. Dentro do parlamento, nós temos a 8ª comissão. Por que não existe uma comissão parlamentar a investigar estes casos? Porque
o Estado é formado por mãozinhas que põem a bola do Estado para cima. E nós não estamos a defender as raízes das nossas alianças, a continuidade que vai tomar conta daquele aeroporto, do corredor do Lubito, disso tudo. São esses meninos. Então, nós não vemos em sede do Parlamento. Será que há novas leis ou há um projeto no Parlamento sobre essa situação? Outra, qual é a posição do grupo parlamentar da UNITA perante esse todo descalabro? Primeiro, para deixar bem claro que nós, enquanto deputado, muitas das nossas iniciativas partem também da auscultação de cidadão. Estamos a fazer uma entrevista e, por via desta entrevista, também colhe os subsídios. Está aqui a apresentar uma proposta que quero deixar bem claro que nós vamos acolher. Vamos acolher essa proposta e vamos desencadear o processo para construirmos essa comissão, para avaliarmos. É uma situação muito grave. Não se pode aceitar isso. Muito grave mesmo. Não se pode aceitar isso. Portanto, muito obrigado por esta contribuição. Uma outra situação. Existem nos bairros em Luanda, que tem bairro Maria Eugênia Neto 1, Maria Eugênia Neto 2, em que os miúdos do bairro, adolescentes, fazem rixas de katanas e uns matam outro. Inclusive, eu pedi a alguém lá em Luanda para fazer uma entrevista de um documentário que eu estou a fazer e que eu pergunto no miúdo, mas como é que tu te sentes quando estás na tua casa, aquele que tu tiraste-lhe a vida já está aí? Sabe o que o miúdo disse? Isso não é nada, porque em 2016 eu vi um meu amigo a ser fuzilado pelo SIC ali ao lado da escola, não sei o que, uma escola em Viana, que ele disse. Está a ver como é que é? Então, isso mesmo. Nós estamos a criar um momento doentio na nossa sociedade. E eu acho que isso precisa de uma atenção vossa, parlamentares e pessoas de responsabilidade acrescida na sociedade, acho eu. Sim. Olha, só para dizer o seguinte, nós no quadro do processo de extradição temos uma abordagem específica sobre aquilo que nós consideramos serem esquadrões de morte. Ficou evidente que infelizmente em Angola existem esquadrões da morte. Aconteceram várias execuções sumárias de grupos de jovens. O Estado simplesmente não investiga, não dá resposta a este problema. Nós só podemos concluir uma coisa: existe uma organização própria. E quando o processo chegar ao fim, vamos desencadear uma comissão específica para analisar o problema das execuções sumárias que têm acontecido em Luanda. Não se pode aceitar isso. Portanto, veja a consequência do facto do miúdo ter visto o seu amigo ser executado, e por oficiais supostamente do SIC, e ele acha que o normal, ele também pode fazer isso. Pode fazer. Portanto, ficou marcado e a resposta é esta. Infelizmente é isso. Ok. Caros amigos, estamos aqui no Bem-Aja. Seja bem-vindo, tu que acabaste de chegar agora. Estamos a transmitir esta entrevista em direto aqui no YouTube e também no Facebook, sempre nas páginas do Bem-Aja Construindo Gigantes. Esta é uma grande ocasião que nós temos, uma grande oportunidade de fazermos esta entrevista ao presidente do grupo parlamentar da UNITA, o deputado Liberty Chiaka. Ainda estamos no segundo bloco e quero pedir desde já, somos bastante, coloquem os vossos likes para que muitos outros tenham acesso a esta entrevista em direito. Estamos a recomendar para que muitos venham a seguir esta entrevista em direito, porque temos outras questões muito relevantes que agora serão colocados ao presidente do grupo parlamentar da UNITA. Portanto, estejam conosco aqui no Bem-Aja. Estamos a transmitir em direto a partir de Roma e de Londres. Estás no Bem-Aja. Muito obrigado por ter escolhido estar aqui conosco. Olá, todos e todas. Bem-vindos à página do Bem-Aja. Nós estamos aqui, como vossa família, a pedir o vosso input. Por favor, nós passamos as informações todos os dias e queremos fazer gigantes. Não só os ecos e factos,
também com uma conversa do nosso quintal e muito mais outras ideias construtivas construídas pelo nosso CEO, Mano Álvaro Mendes. Vem na nossa página, lê as informações, subscreva-te, assina o sino da notificação para saber daqueles lives que nós fizemos de emergência. Vem na página do Bem-Aja, nós somos uma família. Estamos aqui para comunicar em solidariedade e prontidão com todos e todas. Um abraço, a minha Digina é Gica Teteu. Estamos juntos. Subscreva aqui no Bem-Aja. Vamos, vamos. Doutor Chiaka, estamos aqui, ainda estamos no segundo bloco e vamos então continuar. A nossa questão a seguir é a seguinte. Aqui no Bem-Aja, na conversa do nosso quintal, que é uma rúbrica em que nós falamos especificamente dos assuntos de Angola, como nós já dissemos, o nosso quintal é o perímetro territorial de Angola, que é propriedade de todos os angolanos, dos deputados, dos governantes e do povo, não é? O cidadão normal que tem passaporte e bilhete de identidade angolano. O que é que nós debatemos aqui, Sua Excelência? Sobre o tratamento médico dos dirigentes estatais, os funcionários top do Estado e de políticos nacionais que muitas das vezes, para se tratarem, vão no exterior. Filhas ou filhos, vamos dizer filhas, principalmente as filhas de muitos dirigentes e da classe da proa do Estado, dos funcionários do Estado, a filha está grávida, para dar à luz, prefere ir fazer nascer a criança nos Estados Unidos, em França, em Paris ou em Londres. E nós chegamos a uma concertação entre nós, os que debatemos aqui, e para que se dê exemplo de patriotismo, espírito de nacionalismo, sentido de pertença e qualidade nos serviços sanitários angolanos, de saúde pública angolana, nós concertamos aqui que todo aquele que é dirigente nacional, todo aquele que é funcionário público de top, não se deve fazer tratar fora. Tem que haver uma lei que proíbe esta classe dirigente que não saia fora para se tratar, tem que se tratar dentro do nosso próprio país. Será que o grupo parlamentar da UNITA poderia adotar esta iniciativa dos cidadãos angolanos e propor um debate no Parlamento para que se possa adotar isso como lei? Sua Excelência. Exato. Primeiro, para dizer o seguinte: do ponto de vista político, eu acho que é uma posição que compreende-se perfeitamente. Porque aqui é importante dizer o seguinte: quando os próprios governantes, quando os agentes públicos que fazem a gestão dos recursos do Estado, os agentes públicos que fazem a gestão das nossas instituições públicas, e aqui especificamente o setor da saúde, não fazem confiança no próprio sistema de saúde que criaram e vão fora do país, significa dizer que, em rigor, não estão a tratar as pessoas. Tanto quanto, do ponto de vista político, aquilo que os angolanos defendem, que estão fora do país, faz todo sentido. Mas aqui é importante dizer que, do ponto de vista legal, esta proposta não poderá ter acolhimento, porque as pessoas também são livres. As pessoas são livres de escolherem onde podem se tratar. Tal como o angolano é livre de decidir onde pode viver, tanto desde que as pessoas podem decidir onde viver, também pode efetivamente decidir onde estudar ou onde viver. Portanto, essa proposta pode ir contra o princípio da liberdade. Este ponto nós queremos rebater da seguinte forma: como existe a lei que diz todo aquele que quer concorrer, por exemplo, à função de presidente da República não pode ter nacionalidade estrangeira, porque a questão de obter, por exemplo, nacionalidade estrangeira também é opcional.
Sim, sim, Portanto, porque vai servir às cores sim, da nação, então existe sim, essa cláusula. Portanto, esta é certo. uma iniciativa popular. Vamos Sim, abrir esse debate. sim, Porquê? sim. Isto é para que se pressione que Uhum. haja serviços de saúde qualitativos, de qualidade, e que o Exato. dirigente não tenha necessidade de ir fora, porque é muita vaidade. É muita vaidade e Mas é então, levar as nossas divisas no exterior e não pode. exato. Portanto, tem Sim, que sim. se tratar em Angola, Uhum. nos hospitais Certo. angolanos. Esta é a grande proposta, um grande debate e nós Uhum. insistimos para que se leve em consideração essa questão. Doutor, É só dizer o seguinte: eu compreendo a posição que estão a colocar, então, volto a repetir, compreendo. Mas estou a dizer que, do ponto de vista legal, e começando pela Constituição, não tem acolhimento do ponto de vista legal. É importante dizer isso. Partindo da própria Constituição. Porque vai contra um direito. Isso é uma questão de direito. ok. Atenção, esse problema não é uma questão de direito. Eu tenho direito à saúde, tenho direito à educação, para falar eu como cidadão, de uma forma geral. Uhum. Sim, Tanto o Tetemba, também como se diz ali, o Álvaro. Não, o, Álvaro. o Álvaro. Sim. Cada um de nós tem os seus direitos. Ok? O Álvaro, o Gica, o Liberty, o outro cidadão, cada um tem direitos. Então, na perspectiva dos direitos, não se pode proibir. Atenção, Uhum. isto é constitucional. Agora, Ok. não estão a propor uma medida que eu considero que, do ponto de vista político, faz sentido, mas do ponto de vista constitucional, não pode ter acolhimento. Atenção. Mas atenção, estamos a avançar com uma proposta, eu diria que não resolve o problema. O problema da questão do problema de saúde não é o dirigente deixar de se tratar em Angola. É a mudança de governo. A questão da Angola não vale a pena estarmos a dar só muitas voltas. O problema da Angola é estrutural. O problema é do regime. Não se trata só do setor da educação, da saúde. Vamos também colocar o problema da educação. Vamos colocar o problema da agricultura. Podíamos dizer que os governantes, como não aceitam investir na agricultura, então não se podia beneficiar dos alimentos que nós produzimos localmente. Portanto, meus irmãos, aqui é minha convicção. O problema é estrutural. E em matéria de questões estruturantes do Estado, a solução é a mudança de regime, a mudança de governo. Exato. O MPLA, nós podemos proibir que os dirigentes saiam. Sim. Uma lei. Exato. Mas não vai resolver o problema. É verdade. Ok. Doutor, Agora, O custo dos hospitais vai continuar a ser desviado. uhum, uhum. agora, Doutor, aqui sim, uma Gica, avança, Gica, sim, por sim. favor. Há aqui uma questão. Nós, é uma reclamação já, mesmo até antes. É justa. Sim, sim. Sim, é uma reclamação já vem há muito tempo, logo depois da independência. Pinga Ok. e as Lundas. Estes Ok. sítios são conhecidos aqui fora de Angola. Catoca são conhecidos aqui fora de Angola como sítios do dinheiro, como sítio que alimenta cordões de bilhões e milhões de diamantes, petróleos e etc. Mas as questões sociais do indivíduo ali, até pelo drone que você lança, pelo Google, é de uma pobreza muito mais... É a tal multidimensional que estão a chamar. Pobreza multidimensional. Uhum. Como é que se vê essa situação? Isso aqui pode se desenvolver para outras questões. É aquilo que estávamos a falar há pouco tempo, das Sim. torres que caem, dos cabos que roubam e ninguém faz nada. Os povos de Cabinda querem conversar, nem só sentar com os irmãos para conversar existe uma conversa. Os Lunda querem conversar, matam, prendem as pessoas. E a questão social nessas zonas é o que mais me preocupa. É ainda mais deprimente e do outro lado está a sair muito dinheiro e agora cada vez mais empresas a irem lá investir. Esse é um ponto. Ponto 2, só para parafrasear. Poças, 0,7% na agricultura. Estamos a chamar o novo petróleo agricultura. Isto é uma brincadeira. Era só para parafrasear isso. Mas pronto, a pergunta é não estou a conseguir funcionar aqui desde que me deu essas percentagens,
Porque Certo, quando certo. você liga o telejornal da Angola, estando aqui fora, você pensa que a Suíça é Angola. Tá vendo? Infelizmente é isso ali. Yeah. Meus caros, nós partimos sempre do seguinte pressuposto. Para se ser bom governante, para ser bom governante, há características que uma pessoa tem de possuir. Qualidades. Há requisitos que, se você não os tiver, não pode ser bom governante. Quem não tiver sensibilidade humana, sensibilidade mesmo, sentir pelo outro aquilo que você sente por si mesmo, sensibilidade mesmo, fazer do sofrimento do outro o seu próprio sofrimento, fazer da fome do outro a tua fome, da sede do outro a sua sede, ok? Do frio. Enquanto os dirigentes não tiverem sensibilidade humana, ninguém pode ser bom governante. E mais, quem não for absolutamente patriota, e ser patriota, antes de tudo, é ter vocação de unir, porque é o seguinte, é preciso partir do princípio que Angola é uma entidade plural. O governante que não compreender Angola na sua dimensão não pode ser bom, não digo governante, o dirigente que não compreender Angola na sua dimensão plural não pode ser bom governante. Angola é multiétnica, é multicultural, é multirracial, é multilinguística. Portanto, Angola é esta entidade plural. Estas entidades todas têm uma forma de estar, de ser, de sentir. Portanto, nós não podemos aceitar que nossos irmãos em Cabinda morram por causa do petróleo. Não se pode aceitar isso. Não se pode aceitar que nossos irmãos na Lunda Norte ou na Lunda Sul, morram por causa do petróleo. E todos nós sabemos que uma das regiões que mais registra graves violações de direitos humanos é a região leste, por causa do diamante. As pessoas são executadas por causa do diamante. Mas é muito simples. Os dirigentes não conseguem sentir o pulsar das pessoas. Se o governo sentar com os cabindas, vamos dialogar, vamos implementar autonomia para a Cabinda, que a UNITA defende. Para o problema da Lunda, se nós tivéssemos autarquias, agora em 2020, já estamos em 2024, se tivéssemos autarquias agora em todos os municípios, o problema da Lunda não se colocava. Mas infelizmente o governo foge. O governo, o regime, o MPLA não aceita sequer, porque o problema do MPLA é partilhar o poder. Sabe que se tivermos autarquias, e as autarquias têm uma grande virtude, não só os partidos políticos como também grupos de cidadãos. Haverá muitas surpresas. Há pessoas do MPLA que não vão apoiar os candidatos do MPLA, indicados pela direção do MPLA. Há vários grupos de cidadãos que vão se organizar, concorrerem. Portanto, o MPLA vai deixar de controlar, vai deixar de administrar várias partes do território. E não passa pela cabeça do regime, por causa da mentalidade monolítica, a cultura de partido único, não passa pela cabeça do regime partilhar. É por isso que nós temos de forçar. Portanto, eu estou a colocar uma preocupação que punge, dói o coração. Sim. Nós não podemos morrer por causa do petróleo, de forma nenhuma. O petróleo deve servir para criar riqueza, criar prosperidade, criar um emprego. Portanto, é isso que deve fazer. O diamante, a percentagem do diamante do Orçamento Geral do Estado é irrisória. Boa parte do diamante nem sequer entra na contabilidade. Na parte da região sul da Angola, atenção também, por causa desses problemas de má governação, em Cabinda, no leste da Angola, podemos ter problemas também no sul, na Huila, no Cunene. Portanto, as rochas, grandes rochas, dali da região sul, vão para fora do país e não têm impacto na vida das pessoas. Não entram como receitas
para o orçamento, para financiar o Orçamento Geral do Estado. Esse dinheiro vai para o bolso de quem? Portanto, aqui estou para dizer que eu partilho da vossa preocupação, nós partilhamos da vossa preocupação, e estamos solidários quanto a isso. Mas, infelizmente, falta visão da parte do governo, falta visão estratégica, falta um comprometimento inequívoco com a cidadania, com diálogo. Porque o governante tem que saber que a violência não resolve o problema. Não. Não resolve. Doutor Chiaka, enquanto falava, já vamos para o terceiro bloco. Enquanto falava, tocou num aspecto fundamental de que, sobre a questão do melting pot, não é? A questão multirracial do nosso país. Aproveito porque a semana passada houve uma intervenção muito polêmica do doutor Raul Diniz e gostaríamos de saber a sua opinião sobre a sua fala em que ele, portanto, denuncia publicamente de que existe um problema e os deputados da UNITA, ou melhor, aliás, da UNITA não, os deputados ou alguns militantes de alta proa do MPLA reconhecem este problema dentro do MPLA, que é o problema do racismo, do qual ele diz que os mulatos e os brancos do MPLA são as piores serpentes e cobras que existem em Angola. E ele isenta a UNITA deste problema. Qual é a opinião que tem sobre esta fala do Dr. Raul Diniz? Será que te apercebeste disso? Tiveste contacto com essa fala do Dr. Raul Diniz? Bem, primeiro dizer o seguinte, assim, os angolanos têm de ter capacidade, eu volto a dizer o que dissemos no princípio, nós temos de ter capacidade de olhar para Angola de forma muito honesta e sincera. Angola é uma entidade que é plural. Não tenhamos tabus em relação a isso. Angola tem brancos, Angola tem negros, Angola tem mestiços. Portanto, dentro dos negros existem os grupos étnicos, os ovimbundos, os ambundos, os chocas, vários grupos, nanguelas, os quanhamas, ovambos, vários grupos, Nanecahumbe, vários grupos. Não tenhamos ilusões, alas kikongos, ou bakongo, melhor dito. Portanto, não tenhamos ilusões. Esta é a nossa realidade. Atenção, os líderes têm de compreender que esta pluralidade, esta multiplicidade é uma riqueza. Nenhum grupo, seja ele étnico ou racial, poderá se considerar como superior. Do ponto de partida, como seres humanos, somos iguais. Deus criou, e eu acredito em Deus, atenção aqui essa pormenor, acredito em Deus. Deus criou o homem, a mulher e o homem, como seres iguais. Todos nós somos seus filhos. Portanto, as línguas não nos podem dividir. Os grupos étnicos, as culturas não nos podem dividir. Pelo contrário, as culturas, sejam de que grupo for, deviam nos enriquecer. Infelizmente, falta esta inteligência da parte da liderança do país, da parte do partido que está no poder. Agora, vejamos uma questão. No passado, o MPLA procurou diabolizar a UNITA, que digo mesmo, o MPLA de forma muito clara, diabolizou a UNITA como sendo racista, como sendo tribalista, como sendo regionalista. Mas o MPLA, no princípio, quando o Dr. Antônio Agostinho Neto morreu, faleceu em 1979, a segunda figura na prática do Estado era Lúcio Lara, um grande nacionalista. Era a segunda figura no partido, o MPLA, e obviamente era a segunda figura do Estado, porque em rigor, no regime monolítico do MPLA, o partido estava acima do Estado. Portanto, mas o MPLA não teve coragem de escolher como sucessor de Antônio Agostinho Neto o mais velho, o Lúcio Lara. É importante, vamos falar da história tal como ela é. Ok? Agora,
Diabolizaram a UNITA como sendo racista, como sendo tribalista, várias, tudo isso, mais alguma coisa. Mas atenção, a história da UNITA, a história da luta da UNITA, tem provas, tem factos que nunca permitiriam que na UNITA se alimentasse o racismo. Nunca seria isso. Já uma vez eu disse publicamente, numa entrevista que concedemos à televisão pública de Angola, o general Chassanha, que é quadro histórico da UNITA, militante consequente da UNITA, general Chassanha, é branco, era comandante de uma unidade militar no tempo da Guerra Civil, nos anos 80, foi ferido, atenção, foi ferido, fraturou a perna, tinha ficado no terreno, mas atenção, mas os seus soldados, que eram negros, deram as suas vidas para conseguir resgatar o comandante. O general Chassanha sobreviveu porque soldados da sua unidade foram resgatá-lo. Não permitiram que o comandante ficasse no terreno. E morreram ali soldados negros. Se houvesse racismo na UNITA, naquela altura, o general Chassanha nunca teria sido usado. Isso é um pequeno exemplo. A nossa trajetória, a nossa história de vivência, de sacrifício, sejamos negros, brancos, mestiços, nos tornou verdadeiramente irmãos da mesma causa. Queremos só uma coisa: prosperidade para Angola, felicidade para Angola, justiça social para Angola. E é por isso que as pessoas ficaram surpreendidas, portanto, por causa da diabolização que o regime fez contra a UNITA, ficaram surpreendidas quando a UNITA escolheu o general Alberto Costa Júnior como presidente da UNITA. Porque não passava na cabeça daquela elite que diabolizou a UNITA que alguém que não é negro como tal, tá, fosse eleito presidente da UNITA. Mas atenção, para nós na UNITA isso não está em causa. Você é angolano, você ama Angola, você quer o melhor para Angola, quer a justiça social, você defende os valores da UNITA. Você tem os mesmos direitos que outro angolano que não seja, de qualquer que seja a sua raça e etnia. Portanto, quanto a isso, nós estamos à vontade, nós olhamos para os angolanos do ponto de vista da competência, do ponto de vista dos seus valores. Portanto, aquilo que atinge o MPLA, pronto, infelizmente nós temos que olhar, o MPLA está atrasado, mas nós queremos convidar o MPLA para se juntar, para se juntar à caravana daqueles angolanos patriotas que pensam de forma com convicção que Angola é de todos nós, Angola faz-se com todos e Angola precisa de todos para fazermos desta pátria rica, tanto que é potencialmente rica, aquilo que nós gostaríamos que fosse. Não esta Angola atual, adiada, de pobreza, de miséria, de vergonha. Esta Angola tem que ficar para o passado. Portanto, nós não estamos à vontade em relação a isso.